A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson, parte 3 do livro Imaginação Ativa. Definindo e abordando a imaginação ativa. Nas páginas seguintes, vamos explorar a técnica da imaginação ativa e aprender as 4 etapas para trabalhar com ela. Antes de iniciarmos, há uma precaução fundamental que todos devem tomar. Antes de começar com a imaginação ativa, esteja certo de que pode contar com alguém a quem recorrer caso você seja dominado pela imaginação e não tenha como interrompê-la. Para a maioria, isso não é um problema. De fato, para a maior parte das pessoas, a dificuldade é fazer surgir a imaginação ativa. Entretanto, algumas pessoas estão sujeitas a ficar totalmente absorvidas pelo fluxo das imagens ao atingir um segmento particularmente poderoso da imaginação ativa, do qual não conseguem libertar-se. Suas mentes se perdem no reino da fantasia e não conseguem encontrar o retorno para o aqui e agora do mundo comum. Portanto, previno que só comecem com a imaginação ativa depois de contar com um analista ou com alguém familiarizado com o assunto e que possa trazê-las de volta à Terra, se necessário. Vez ou outra, pode acontecer que alguém comece a fazer imaginação ativa pela manhã, depois sai para o trabalho e no cumprimento das tarefas do dia percebe que a imaginação fica voltando, tomando conta da mente consciente, tentando continuar a história ou o diálogo do ponto em que foi interrompido. Quando isso acontece, pode ser difícil manter a mente concentrada nas ocupações. Nesse caso, é melhor recorrer a um terapeuta ou a um amigo e pedir ajuda para sair desse processo de imaginação ativa que se repete involuntariamente. Nos raros casos das pessoas que se perdem facilmente no reino da fantasia, sem conseguirem voltar, é melhor que não pratiquem a imaginação ativa, mas procurem formas mais suaves de relacionamento com o seu mundo interior. Se você tiver dúvidas sobre isso, é aconselhável consultar um analista junguiano antes de empregar essa técnica. Não pretendo com isso desencorajá-lo de fazer um trabalho interior, mas o inconsciente é poderoso. Se vamos abordá-lo, respeito e cuidado são necessários. Com essa atitude, podemos tirar proveito do trabalho interior e, ao mesmo tempo, que nos protegemos do poder do inconsciente, às vezes avassalador. Diferença entre a imaginação ativa e a fantasia passiva. A imaginação ativa é um uso especial do poder da imaginação desenvolvido por Jung no começo do século. Embora muitas pessoas a tenham usado e seu enorme valor esteja bem comprovado, não é amplamente conhecido fora dos círculos junguianos. Dentre aqueles que ouviram falar sobre o assunto, muitos sentem que não o compreendem o suficiente para colocá-lo em prática. Nesta sessão, exploraremos os conceitos básicos da imaginação ativa, examinaremos alguns exemplos e aprenderemos um método de etapas sucessivas que você pode seguir para fazer sua própria imaginação ativa. Essencialmente, a imaginação ativa é um diálogo que travamos com as diferentes partes de nós mesmos que vivem no inconsciente. De certa forma, é semelhante ao sonhar, exceto que estamos completamente acordados e conscientes durante a experiência. Isto, de fato, é o que dá a essa técnica a característica que a distingue. Em vez de lidar com um sonho, você vai à sua imaginação enquanto acordado. Você deixa que as imagens aflorem do inconsciente e apareçam a você no nível da imaginação, tal como fariam nos sonhos, caso você estivesse dormindo. Na sua imaginação, você começa a falar com as imagens e a interagir com elas. Elas respondem. Você fica perplexo ao descobrir que elas expressam pontos de vista radicalmente diferentes dos da sua mente consciente. Diz-lhe coisas que você nunca soube conscientemente e expressam pensamentos que conscientemente você nunca pensou.
A maioria das pessoas mantém uma conversação considerável na sua imaginação ativa, trocando opiniões com as figuras interiores, tentando obter uma posição intermediária entre pontos de vista opostos, até pedindo conselhos àquelas mais sábias que vivem no inconsciente. Mas nem todo diálogo é verbal ou falado. Provavelmente, a primeira experiência registrada da imaginação ativa, em sua forma moderna, foi uma experiência visionária de Jung, na qual nenhuma palavra foi proferida, ainda que houvesse uma profunda interação entre sua mente consciente e as imagens que lhe aparecem do inconsciente. Foi uma experiência que mostraram a Jung que ele podia penetrar na sua fantasia ou visão, participar conscientemente dela e transformá-la numa troca ativa entre os sistemas de energia do consciente e do inconsciente. Jung, MDR, página 179. Estava sentado na minha escrivaninha, uma vez mais, pensando a respeito de meus medos. Então fui, me deixando soltar. De repente foi como se o chão literalmente cedesse sob meus pés e eu mergulhasse em abismos escuros. Não pude resistir a um sentimento de pânico, mas então, abruptamente, a uma profundidade não muito grande, apoiei os pés numa massa pegajosa e macia. Senti grande alívio, apesar de estar aparentemente em completa escuridão. Um pouco depois, meus olhos se acostumaram à obscuridade crepuscular. Frente a mim estava a entrada de uma caverna escura, na qual permanecia um anão com uma pele coriácea, como se estivesse mumificado. Passei apertadamente por ele, através da entrada estreita, e avancei, mergulhando os joelhos na água gelada, até o outro lado da caverna, onde sobre uma rocha saliente vi um resplandecente cristal vermelho. Segurei a pedra, levei-a e descobri uma parte oca na sua face interior. De início não pude compreender nada, mas então vi que havia água corrente. Nela flutuava o corpo de um jovem de cabelos loiros, com um ferimento na cabeça. Atrás vinha um gigantesco escaravelho negro e, em seguida, um sol vermelho nascente, surgindo das profundezas da água. Através da imaginação ativa, ficava cada vez mais claro que as imagens que aparecem na imaginação são de fato símbolos representando partes profundas do nosso interior. Como as imagens dos sonhos, elas simbolizam o conteúdo do nosso inconsciente. Uma vez que esses seres interiores têm, entre aspas, suas próprias mentes, eles dizem e fazem coisas que são novas e surpreendentes para nós, em geral esclarecedoras, mas algumas vezes desagradáveis para nosso ego. Apesar de ter os sonhos em alta consideração, Jung achava que a imaginação ativa era um caminho ainda mais efetivo para o inconsciente. A diferença é esta: quando sonhamos, recebemos sinais do inconsciente, mas a mente consciente não participa. Quando acordados, a mente consciente pode lembrar o sonho e refletir sobre seu significado, porém, durante o sonho, ela não pode participar ativamente. Na imaginação ativa, ao contrário, a mente consciente está desperta, participa dos acontecimentos conscientemente. Nos sonhos, os eventos acontecem completamente no nível inconsciente. Na imaginação ativa, os eventos se sucedem em um nível imaginativo que não é nem o consciente nem o inconsciente, mas um ponto de confluência, um solo comum onde ambos se encontram em termos igualitários e juntam criam uma experiência de vida que combina os elementos de ambos. Os dois níveis de consciência fluem um para o outro no campo da imaginação, como dois rios que se fundem para formar uma corrente poderosa. Complementam-se um ao outro, começam a trabalhar juntos e, como resultado, nossa totalidade começa a se converter em unidade.
O diálogo da mente consciente com o inconsciente dá origem a uma função transcendente, o self, que surge como a síntese dos dois. É um fato curioso que o ato de sonhar diminua sensivelmente quando se pratica a imaginação ativa. Se você levar a sério essa técnica como método de meditação, você realmente assimilará o material do inconsciente sem que ele precise aparecer na forma onírica. Os assuntos que teriam vindo à tona no sonho são confrontados e elaborados através da imaginação ativa. Por causa dessa relação entre os sonhos e a imaginação ativa, Jung costumava prescrever a imaginação ativa para as pessoas que sonhavam demais, que eram dominadas por muitos sonhos todas as noites e não conseguiam dar conta de todos eles através do trabalho interior. Quando começamos a praticar regularmente a imaginação ativa, observamos que os sonhos diminuem em número, tornam-se mais diretos e concentrados e menos repetitivos. Quando você leva o problema para a imaginação ativa, os sonhos têm menos necessidade de se repetirem. A essência da imaginação ativa é a participação consciente na experiência imaginativa. Esse tipo de imaginação é ativa porque o ego realmente vai até o mundo interior, anda e fala, confronta e argumenta, faz amigos ou briga com as pessoas que lá encontra. Conscientemente, você toma parte no drama da imaginação. Você se entrosa com os outros atores na conversa, troca pontos de vista, participa de aventuras junto com eles e eventualmente aprende alguma coisa com cada um. Este aspecto torna a imaginação ativa diferente da fantasia comum passiva. A fantasia passiva é um sonhar acordado, é simplesmente se sentar e ficar observando o fluxo que desliza no fundo da sua mente como se fosse um cinema. Na fantasia passiva, você não participa conscientemente, você não reflete sobre o que está acontecendo e não toma uma posição independente, ética a respeito. A fantasia passiva também apresenta imagens do inconsciente, mas, uma vez que não se pode entrar conscientemente dentro dela, é em geral uma perda de tempo e de energia. Os assuntos ou problemas que aparecem na fantasia não são resolvidos. Muitas dessas fantasias apenas se repetem, sempre e sempre, nos limites da mente, até que nos esgotam ou esgotam-se a si mesmas. Não existe evolução, porque o ego nunca confronta a situação da fantasia, nem entra nela como uma força consciente independente. Um bom exemplo é o fenômeno da preocupação. A preocupação é uma forma de fantasia passiva. A maioria de nós tem assuntos que nos preocupam dia após dia. Uma fantasia se desenrola em nossa mente. Nela triunfamos e tudo acaba bem. Então manifesta-se a contrafantasia, a fantasia da preocupação, na qual somos derrotados e humilhados. Enquanto ficarmos passivos, deixando as fantasias da preocupação nos dominarem, nunca haverá uma solução. Porém, na imaginação ativa, é possível ir ao encalço da preocupação, confrontá-la ativamente, travar um diálogo com ela, descobrir quem ou o que está em conflito conosco e fazer alguma coisa a respeito. Você vai notar que em todos os exemplos da imaginação ativa, a história é sempre contada na primeira pessoa. O, entre aspas, eu está sempre lá. O eu vou a certo lugar, eu vejo a imagem, eu interajo com ela, eu preciso estar lá, interagindo com outros personagens. Caso contrário, o ego não estaria participando. A imaginação não é atividade, a imaginação não é atividade a menos que estejamos participando do drama com nossos sentimentos e emoções. Entre aspas, eu tenho uma reação sentimental. Eu estou feliz com os acontecimentos. Eu estou interessado, triste ou zangado. O eu precisa entrar no ato imaginativo tão intensamente quanto o faria se estivesse numa experiência exterior, física. Embora seja uma experiência simbólica, é mesmo assim uma experiência verdadeira que envolve sentimentos verdadeiros.
Por sua participação ativa, você converte o que poderia ter sido uma fantasia inconsciente passiva em um ato de imaginação altamente consciente, poderoso. Quando a imaginação ativa é realizada corretamente, diferentes partes de você que estavam fragmentadas ou em conflito são reunidas. Ela o desperta vigorosamente para as vozes que estão dentro de você. Estabelece paz e cooperação entre o ego belicoso e o inconsciente. A finalidade principal dessa técnica é proporcionar a comunicação entre o ego e as partes do inconsciente das quais geralmente nos desligamos. Quando praticamos a imaginação ativa, as coisas mudam na psique. O relacionamento entre o ego e o inconsciente é alterado. Se existir um desequilíbrio neurótico entre as atitudes do ego e os valores do inconsciente, a falha pode ser remediada. Os opostos complementares podem ser reunidos. Elas nos recolocam no caminho da unidade, da percepção de uma totalidade mais ampla, simplesmente porque aprendemos a entrar em comunicação com o self interior. Exemplo de imaginação ativa. Conversando com o artista interior. Para deixar nossa discussão mais concreta desde o início, darei agora um exemplo de uma sessão de imaginação ativa, registrada por uma mulher. Este será o primeiro de uma série de exemplos que examinaremos nos próximos capítulos. Esses exemplos deverão dar a você uma ideia melhor do que as pessoas em geral fazem na prática quando se sentam para uma experiência com a imaginação ativa, como a abordam, como a anotam e as diferentes finalidades com que a imaginação ativa pode ser praticada como trabalho interior. Um ponto deve ficar claro a partir desses exemplos. Não se deve tentar, entre aspas, enfeitar a imaginação e fazê-la soar melhor, mais sistematizada ou refinada. O objetivo é você realizar a experiência e registrar tudo o que aflora do seu inconsciente, honestamente, na sua forma bruta, espontânea. Não estamos criando uma obra literária para outros lerem. É um assunto privado entre você e seu próprio inconsciente, entre você e Deus. Portanto, deixe que seja simples, rústico, incoerente, embaraçoso, belo, sem correções, da forma que surgir, espontaneamente do seu inconsciente. Os resultados serão mais honestos e mais reais. Eis um exemplo característico da imaginação ativa vindo de uma mulher que, certa noite, viu-se acordada na cama incapaz de dormir porque estava obcecada com a nova pintura da sua casa. Havia trabalhado à exaustão escolhendo cores, comparando tintas, fazendo serviço. E agora não conseguia dormir. As cores e as mais diversas maneiras de combiná-las com os tecidos e a mobília desfilavam em sua mente noite adentro, numa fantasia que não conseguia interromper. Uma vez que já havia usado a imaginação ativa antes, ela pensou em entrar na imaginação para encontrar uma imagem que pudesse representar a obsessão. Queria encontrar a sua parte interior que estava obcecada e dialogar com ela. Este é um exemplo de um uso excelente da imaginação ativa. Personificar um conteúdo invisível do inconsciente e trazê-lo à superfície, na forma de imagem, de maneira a poder dialogar e lidar com ele. Com frequência, temos algo vago e invisível no inconsciente que nos incomoda. Sentimos o conflito bem à flor do inconsciente, porém não podemos ver o que está acontecendo. Não conseguimos associá-la com nada específico ou concreto. Sentimos seu efeito, mas por outro lado é tão vago e amorfo que não podemos controlá-lo. Algumas vezes é uma irritação inexplicável, instável. Não sabemos dizer por que estamos irritados nem com o que, só o sentimos. Humores, preocupações, depressões, inflações e obsessões, todos pertencem a esta categoria. Quando assim acontece,
podemos ir ao inconsciente pela imaginação e pedir ao conteúdo invisível para que se personifique. Pode-se começar a imaginação ativa perguntando: onde está a obsessão? Quem está obcecado? De onde vem este sentimento? Quem é dentro de mim que se sente assim? Qual sua imagem? Com o que ele ou ela se parece? Se você fizer isso, uma imagem com o tempo aparecerá na sua mente. A imagem pode personificar a própria obsessão ou pode representar a parte de você que está gerando o efeito, aquela que está obcecada, deprimida, melancólica ou irritada. Assim foi a experiência da mulher, da maneira como lhe surgiu no meio da noite. Ela escreveu algumas notas explicativas mais tarde, as quais estão entre parênteses. As que não estão foi o que ela escreveu em seu caderno naquela noite, à medida que surgiram na sua imaginação. Entre parênteses, enquanto refazíamos a pintura do interior da casa, surgiu uma exuberância de cores e desenhos, texturas e proporções. À medida que as ideias progrediam, entretanto, este interesse dominou completamente a minha mente. Estava incapacitada de dormir, mantendo-me desperta numa fantasia sem fim de paletas cheias de cores e arranjos de desenhos. O que começara como um projeto interessante tornou-se uma obsessão. O processo ganhou vida por si próprio. Estava se aproveitando de todos os meus recursos e funcionava completamente fora do meu controle consciente. Apesar de liberar bastante energia, eu estava esgotada. Estava impaciente e irritável para com meu marido, que não podia entender minha excitação. Não era suficiente disciplinar a mim mesmo, rotular essa grande energia em mim como um ânimos, ou seja, um ânimos negativo, ou como uma fixação. Embora sentisse essa obsessão como uma força negativa, percebi que não era tão negativa, mas sim fora de proporção. Ali havia uma nova fonte de vitalidade que não tinha sido tocada. Controlá-la através do comportamento apenas levaria à repressão dessa nova fonte, forçando-a de volta à sombra. Perderia o acesso a ela. Então perguntei: que é isso que de repente tomou conta de mim? No meio da noite, iniciei um diálogo com essa, entre aspas, energia dentro de mim, para saber quem era e o que queria. Fecha parênteses. Minha imaginação ativa. Entre parênteses. Como anotei no meu caderno, E representa, entre aspas, ego, minha mente consciente falando. E AJ representa a voz que se revelou após certo tempo, sendo como um artista japonês. De início não pude ver a figura que falava. Fecha parênteses. E. Que está acontecendo aqui? Estou sendo tomada por uma força desconhecida. Não posso dormir com essa barreira de cores diante de meus olhos. O que você está fazendo? O que você quer? Quem é você? Quem é você? Voz. Soando como uma voz feminina na minha imaginação. As cores são bonitas. Vejo o efeito. Veja como evocam diferentes aspectos da natureza. Estas, em partículas, combinam também com os tons da madeira das estantes. E, desculpe-me, sim, é realmente lindo, mas estou muito esgotada e tenho outros assuntos na vida com que me preocupar. Tenho outras coisas para equilibrar com esse esforço. Você está assumindo o controle? Entre parênteses. Nesse ponto, comecei a perceber que a voz feminina dentro de mim não estava tão obcecada, mas sim entusiasmada pelas cores. Voz. Tenho uma ideia clara do que se quer criar aqui.
Estou tentando encontrar os meios certos. Precisamos encontrar o tecido certo, a tinta e o desenho para materializá-lo, para torná-lo físico. E, está bem, mas precisa fazê-lo a noite inteira? AJ. Oh, sim, sei o que dizer. Entre parênteses. A figura ficou mais nítida para mim. Era uma figura japonesa. De início parecia uma figura masculina, mas agora vejo que não é nem masculina nem feminina, mas andrógina. Senti que era um artista, vestido com um traje zen budista de cor laranja. O ente permaneceu em silêncio, como que magoado. De repente estou, entre aspas, no rastro da personalidade dessa criatura e sei que tem sensibilidade e uma visão que provém de uma apreciação meticulosa da natureza física. Sinto que não quero perdê-la. Sinto minha irritação e frustração desaparecendo. Estou ficando muito interessada nessa criatura. Fecha parênteses. E, por favor, não se retire. Não estou com raiva. Podemos chegar a um acordo vantajoso para nós? Por que está pressionando tanto? AJ. Estou com medo. E. Medo de quê? AJ. Estou com medo de ser aprisionado outra vez. E. Aprisionado? AJ. Existem muito poucas oportunidades para eu me expressar. Parece que preciso trabalhar muito depressa e intensamente, enquanto a porta está aberta para mim. Logo tudo acabará e eu serei aprisionado outra vez. E começa a perceber o que você quer dizer. Na minha vida tem havido poucas oportunidades para você aparecer. Tão poucas que eu nem sabia que você existia. A cultura em que vivo não permite um espaço para você. E eu não me separei da minha cultura nesse aspecto para favorecê-lo. AJ. Isso é verdade. Sinto que estou meio acabado. Esta pode ser a minha única oportunidade. E não precisa ser. Se eu providenciar outros meios para você, outros caminhos para expressar a si mesmo, você se sentirá menos desesperado? Poderia diminuir sua intensidade? AJ. Sim. Houve uma longa pausa. Então a criatura falou muito suavemente. Você sabe o que isto implica? E sinto-me apreensiva. Estou perto de me comprometer com algo e talvez não possa voltar atrás. Acho que sim. Sei que não tem sido fácil para mim permitir-me esforços puramente criativos no mundo físico das sensações. Sempre deixo o senso prático predominar. Sempre estou sob a pressão do meu trabalho, de minhas responsabilidades. AJ. Tenho tentado me expressar através de você, mas, na maioria das vezes, esses assuntos práticos sempre vencem. A alegria pura de criar, de viver no lado físico da vida é completa em si mesma, sem expectativas de resultado ou dos assim chamados benefícios práticos. E é verdade. E considerando os meus condicionamentos e minhas atitudes dominantes, sei que você tem de me incomodar para chamar minha atenção. Vejo que tenho de permanecer independente dos valores consumistas que me cercam e me dominam. Preciso lidar com essa negativa mentalidade masculina de produzir, que apoia essas ideias e atropela tudo o mais. Ela usa meu medo do fracasso, minha ânsia de me sair bem. É preciso enfrentar esse desejo, que escapa ao meu controle, de produzir, de ter sucesso no meu trabalho. Preciso voltar-me para os valores relacionados à arte, com a expressão artística do mundo físico, e preciso reservar um espaço para você. Mais diretamente, preciso providenciar logo um meio de expressão para você. O que você sugere? AJ.
algo como cerâmica, aquarela, plantar, fazer arranjos de flores. Ou você pode fazer alguma coisa menos formal. Só quero que possamos trabalhar e lidar com forma, com cor e aspectos do mundo físico. E, ótimo, vou precisar de sua ajuda também. Preciso de uma noção do valor do mundo das sensações para me fortalecer contra os preconceitos que me dominavam. AJ. Você só precisa ficar bem tranquila e me chamar que responderei. Voltarei a encontrar você. Há uma nota de rodapé interessante a respeito dessa sessão de imaginação ativa. A reação sensível e as ligações que esta mulher tirou de sua experiência. Evitei usar a linguagem na qual esta imaginação ativa se expressou. Todos aqueles clichês sobre criatividade e mexer com cerâmica e mexer com aquarelas me pareceram vulgares. Entretanto, também compreendi que não importa como a linguagem surgiu e que não importa se me senti como uma excêntrica ou uma tola. O meu lado físico e sensível tinha de ser alimentado, tinha de lidar com aquela parte minha nos seus próprios termos e fazer o que ela precisava de mim, dentro do razoável. A figura do artista japonês me fez ver o grau em minha cultura desencorajada à noção do belo. Essa cultura está interessada só na produtividade e no empirismo. Não confere nenhum valor ao ser, em oposição ao fazer. Não dá nenhum valor à beleza pela beleza, sem finalidade utilitária. O diálogo com esse aliado recém-descoberto levou-me a uma longa investigação sobre o preconceito cultural que absolvi por ter nascido aqui. Ajudou-me a separar minha natureza individual da coletiva. Em outras palavras, ele foi parte do meu processo de individuação. Como resultado dessa imaginação ativa, a mulher descobriu um mundo novo que se abria para ela. Ela conversou muitas vezes com essa figura interior do artista japonês. Começou a ter aulas de cerâmica. Passa um certo período de tempo, todas as semanas, trabalhando em seu jardim, ou na ateliê de cerâmica, e em outras atividades físicas ou artísticas que lhe trazem um senso de beleza e a colocam em contato com os valores femininos ligados à terra. Como você percebeu pelo diálogo, ela tinha estado tão presa ao trabalho mental, pensando, analisando, produzindo, que não havia espaço na sua vida para o lado físico, o reino da beleza física, a sensação de estar ligada através do corpo, à terra, às plantas, às cores e texturas que enebriam seu monge zen interior. Assim, ela tirou uma profunda satisfação de tudo isso, um conhecimento de estar alimentando uma parte dela mesma que estava amímba, e a noção de quem ela é foi ampliada na mesma proporção. Ela pôde ir muito além do que sempre imaginou. Qualquer característica dentro de você pode ser personalizada dessa forma e persuadida a se revestir de uma imagem, de modo que você possa interagir com ela. Se você sentir um desequilíbrio, pode dirigir-se à imaginação e pedir para que ele se personifique através de uma imagem. Se de forma indefinida você sentir um certo humor controlando-o, pode fazer o mesmo. É a imagem que lhe dá um ponto de partida. Pode travar um diálogo, pode interagir e levar a alguma espécie de entendimento. No exemplo apresentado, encontramos todos os elementos básicos necessários para uma boa imaginação ativa. Gostaria que você observasse que toda essa experiência começou com uma espécie de fantasia passiva. Enquanto a mulher permanecia deitada na cama, as cores e as imagens de infinitas possibilidades flutuavam diante de seus olhos. Naquele momento, ela era uma mera espectadora possuída pela fantasia. Ela só conseguiu converter essa fantasia em imaginação ativa precisamente no momento em que ela saiu dela conscientemente como uma força independente, com existência própria, e então passou a desempenhar um papel ativo. Começou a fazer algumas perguntas e esperar algumas respostas.
Ela procurou quem estava por trás de tudo, quem estava por trás daquilo tudo, quem estava gerando aquela corrente de fantasia. Como resultado, a imagem se configurou e a conversa pôde começar. Outra indicação de que isso é imaginação ativa real é que seus sentimentos estavam envolvidos com o que estava acontecendo. Ela estava transtornada com a situação, mas também ficou interessada e comovida quando descobriu uma parte forte de si mesma que tinha sido ignorada e reprimida. Ela avaliou-a, apreciou-a, usou o seu sentir para com ela. Isso é mostrado não só pelo que disse, mas por ter feito alguma coisa, depois para honrar essa parte de si mesma. Outro fator importante foi sua boa vontade em escutar aquela pessoa do seu inconsciente. Ela não tentou nem dominar, nem se sobrepor à voz interior. Dispôs-se a deixá-la falar e aprendeu com ela. Existem muitos conceitos relativos à imaginação ativa a serem explorados nos próximos capítulos. Mas, já nesse exemplo, temos princípios básicos necessários para praticar uma genuína imaginação ativa. Se você os mantiver firmes em sua mente, já está no caminho que vai levá-lo ao entendimento e bom uso desta elevada técnica. Quando você tenta forjar. Um novo paciente veio fazer análise comigo. Era um homem inteligente, mas pude sentir que também era um, entre aspas, tratante. Pude senti-lo quando ele entrou para a sua primeira sessão, até mesmo pela sua maneira de olhar. Não aconteceu nada às primeiras sessões. Ele não se lembrava dos sonhos e não havia nenhuma discussão significativa. Eu me perguntava por que ele estava interessado em fazer análise. Então, falei-lhe sobre imaginação ativa, achando que essa poderia ser o meio de abrir o seu inconsciente e descobrir o que se estava passando dentro dele. De início, nada aconteceu. Nenhuma imaginação ativa. Expliquei as 4 etapas e disse: vá e faça alguma coisa com sua imaginação, qualquer coisa. Pelo menos anote no seu diário. Começaremos daí. Na semana seguinte, ele voltou com aquele brilho nos olhos, outra vez. Eu sabia que ele estava tramando alguma coisa. Ele havia escrito 2 páginas de imaginação ativa. Era um material de arrepiar os cabelos. Um melodrama puro, uma mistura de Os Perigos de Paulina e As 2 Gerações de A Caldeira do Diabo. Tudo fundido numa só peça. Depois disso, semana após semana, ele trouxe suas páginas de imaginação ativa. Os eventos se tornaram mais intensos, mais desesperados. Eram batalhas dantescas entre as trevas e a luz, vilões e vítimas, heroínas perseguidas, intrigas escandalosas e traições. Havia a pobre garota que cruzava um rio congelado, pulando de uma camada de gelo para outra, com o bebê no colo e o vilão atrás dela, em louca perseguição. Semana após semana isso continuou e eu quase não dizia nada. Tudo estava sendo registrado e eu observava para descobrir aonde ia dar todo esse drama interior e o que poderia sair daí. Um dia, ele entrou e dramaticamente atirou o último capítulo da sua imaginação ativa. Ali estava um terrível, mas também maravilhoso desfecho da trama. Quando acabei de ler, ele disse: eis aí, seu estúpido. Estive me divertindo às suas custas, todo o tempo. Estive forjando a coisa toda para fazer você de idiota. Não há uma palavra de verdade no que escrevi. Eu não disse nada, mas pensei: bem, não é a primeira vez que alguém me faz de idiota. Então sentei-me apenas e esperei. Olhei para ele e nunca hei de esquecer a mudança que se processou em seu rosto. A expressão triunfante pouco a pouco mudou para uma de horror. Lágrimas lhe vieram aos olhos e ele disse:
Dane-se, dane-se, desgraçado. Você me enganou. Era tudo verdade e eu não sabia. E foi embora. Veja você. Mesmo quando ele tentava forjar sua falsa história, de forma a me fazer de idiota e a ridicularizar todo o processo, a história falsa tinha de sair de dentro dele mesmo, de suas próprias entranhas psicológicas, tal como era. Enquanto pensava estar inventando algo, estava extravasando o conteúdo secreto do seu interior. Aquele vilão horrível da história nada mais era do que o embusteiro que lhe conferia o brilho matreiro dos olhos e que, do seu esconderijo, conseguia controlá-lo tão fortemente. O mesmo embusteiro que acreditava que a finalidade da análise era fazer do analista um idiota. As heroínas perseguidas nada mais eram do que seu próprio lado feminino interior. Sua vida sensível, tinha sido despachada para uma pequena montanha de gelo. Todas as intrigas, as vítimas inocentes, as tragédias e as aventuras eram um reflexo involuntário dos terríveis conflitos que assolavam sua própria alma. Ele tentou enganar, mas acidentalmente. Nesse processo, ele fez imaginação ativa, vivenciou os símbolos do inconsciente e ela, finalmente, colocou-o frente a frente com seu interior. Ele nunca mais voltou a ser exatamente o mesmo. Sempre que inicio um paciente na imaginação ativa, recebo uma série de perguntas. Como vou saber se não estou fazendo de tudo isso uma farsa? Como posso falar com alguém que é apenas uma invenção da minha imaginação? Pela minha experiência, estou convencido de que é praticamente impossível produzir qualquer coisa na imaginação que não seja uma representação autêntica de alguma coisa do inconsciente. A função integral da imaginação é trazer o material do inconsciente, vesti-lo com imagens e transmiti-lo à mente consciente. Tudo que vem da imaginação deve ter vivido em algum lugar na tela do inconsciente, antes de receber uma forma imagem através da imaginação. Mesmo que uma pessoa seja leviana e deliberadamente tente inventar algo, forjar alguma coisa boba e estúpida, imaginar uma mera ficção, o material que vem atrás da imaginação ainda representa alguma parte escondida desse indivíduo. Ele não é feito de vento, ele vem de algum lugar interior da pessoa que está produzindo as imagens. A verdadeira questão não é a autenticidade das imagens, mas sim o que faço com elas. É fácil interpretá-las mal ou empregá-las mal, porém muitas pessoas nunca chegam à verdadeira questão do que fazer com a revelação do inconsciente, porque ficam paradas, duvidando de sua autenticidade. Certa vez, após uma conferência, um homem me perguntou: mas como vou saber que não estou apenas falando com meu superego? Algumas vezes você está falando com o superego ou com essa parte da psique que pode ser chamada de superego. Ela cita as leis e lhe diz para se ajustar às ideias de certo e errado que seus pais lhe deram, as ideias convencionais da sua cultura. Talvez você, como uma consciência individual em evolução, lhe esteja respondendo, dizendo-lhe que temos de questionar essas coisas e pensar por nós mesmos. O ponto é que você está falando como uma parte de você mesmo, e esse é exatamente o nosso objetivo. Outro paciente me disse: mas eu sinto apenas que estou falando comigo mesmo. Minha resposta foi: ótimo, você está falando com suas várias partes. É isso mesmo. Se você sentir que está falando consigo mesmo, excelente. Se sentir que está inventando, como o meu astucioso paciente, isso é bom. O que quer que invente virá do inconsciente. Será uma das suas personalidades interiores falando. Afinal de contas, tudo o que é necessário é que você escreva o que tem a dizer, escreva o que as pessoas interiores também têm a dizer e o que vocês fazem em conjunto.
Quando começar a ver sua imaginação pelo que ela é realmente, você perceberá que ela reflete o mundo interior do seu inconsciente com a mesma fidelidade de um perfeito espelho. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo capítulo, Imaginação Ativa como Jornada Mítica. Até mais, um grande abraço.